Oi, somos o Cogni e queremos desejar as boas-vindas à nossa segunda temporada do CogniCast. Agora com um novo formato e um novo público. Esse espaço é feito especialmente para os estudantes de psicologia e os psicólogos que querem aprofundar em conversas sobre os desafios da nossa profissão. Então hoje estamos com a Gabriela Afonso e vamos falar sobre o mercado de trabalho atual na psicologia. Hoje a nossa convidada é a Gabriela Afonso, terapeuta cognitivo-comportamental com mais de 10 anos em experiência clínica. Além de atender, ela é uma referência quando o assunto é empreender na psicologia. Possui diversos infoprodutos na área da saúde mental e é criadora do curso Formação Empreendedora para Terapeutas, que já ajudou mais de 1.000 profissionais. No total, a Gabi já impactou mais de 4.000 alunos em suas plataformas e nas redes sociais. Seu trabalho segue crescendo, com uma comunidade de mais de 490.000 pessoas entre Instagram e YouTube. Ela também é mestre pela USP e compartilha seu conhecimento em palestras, aulas e conteúdos online. Bem-vinda, Gabi! Obrigada, gente! É uma honra estar aqui. Fico muito feliz com o convite, viu? Vai ser um prazer a gente bater esse papo. A gente que tá feliz com a sua presença para abrir essa nossa segunda temporada, né? A gente quer falar com estudantes, com psicólogos e não tem ninguém melhor para isso do que você. Inclusive, a gente quer que você conte um pouquinho da sua trajetória na psicologia pra gente. Claro, que ótimo, vamos lá. Então, eu entrei, né? Quando eu fui fazer faculdade, eu queria muito, na verdade, ser pesquisadora. Então, eu tive uma longa trajetória até conseguir entrar na faculdade, porque daí eu queria a USP, para realmente desenvolver uma carreira acadêmica na linha da pesquisa. Então, até levei um tempo para conseguir entrar, porque eu estudei o percurso todo, assim, da minha formação em escola pública. Então, tive que batalhar ali para conseguir entrar. E quando entrei, né, me deparei com o universo acadêmico, fiz 2 iniciações científicas ao longo da faculdade. E chegou no momento de fazer estágio, que é obrigatório, eu falei, bom, ok. Nessa hora eu já estava envolvida com a linha de pesquisa, né, que fazia mais sentido para mim, por ser empírica, por ser muito relacionada com a pesquisa que é a TCC. Falei, bom, vou fazer meus estágios na TCC. Fui fazer os estágios e aí me apaixonei pela clínica. Falei, opa, e agora? Eu não tinha pretensão de focar na carreira clínica, né? E eu me apaixonei. Então, a partir dali, eu decidi que eu ia realmente focar em desenvolver a carreira clínica. Até aquele momento, eu pensei, dá para conciliar com a carreira acadêmica. Fui para o mestrado, o que eu acho que foi muito bom. Deu uma base também, assim, né, de uma visão bem sustentada na pesquisa também, que é muito fundamental hoje para a clínica também. E aí, eu segui a minha carreira, então, clínica a partir daí. Então, foi esse encontro, esse feliz encontro com a clínica ao longo da faculdade. Ai, que legal, Gabi. Muito, muito linda a trajetória, assim, né? De muito estudo, muita Foi. dedicação. Foi sempre marcado por muito estudo e muita dedicação mesmo. E o que fez seus olhos brilharem na terapia cognitivo comportamental? Então, quando eu entrei, né, com esse intuito da pesquisa, eu acho que assim, eu não sei para todo mundo que vai buscar psicologia, o quanto que a pessoa sabe o que vai ser a faculdade de psicologia. Eu não sabia. Então, eu acho que assim, isso é uma característica muito comum até no Brasil, né? A gente tem que escolher profissão muito cedo. E não vejo que as pessoas têm muita clareza sobre o que é mesmo a dinâmica das profissões. Então, eu lembro que assim, eu gostava dos temas. Eu pensava, nossa, psicologia, sobre a mente, eu lembro que eu gostava muito sobre desenvolvimento infantil, como são essas etapas, mas eu não sabia exatamente o que eu ia encontrar. Eu não tinha um contexto de relação com psicólogos. Então, nunca tinha passado por terapia, eu não tinha pais, né, tios nem nada, tias que eram psicólogas, então eu não conhecia muito. E escolhi, então, entrar. E quando entrei, falei, bom, mas eu quero pesquisa. E aí eu tive que conhecer, então eu fui buscando entender os referenciais teóricos. Fui falar, bom, mas vamos lá, tem muita coisa. Aí que eu me deparei, porque até então eu acho que eu vinha numa visão que é a visão que a gente tem de filme, de o que é psicologia? A terapia é aquilo que a pessoa tá sentada num divã conversando. Minha referência era essa. E fui entender que tinham muitos referenciais teóricos. Eu falei, bom, ok, então vamos entender em qual desses faz mais sentido eu desenvolver alguma pesquisa.
E aí eu fui pesquisando realmente e indo muito em eventos, congressos por fora do que a faculdade oferecia, para entender. E foi aí que eu caí num evento de TCC, que foi até o LAPIC, do LAPIC, que é o Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental lá da USP, né, dirigido pela Bia, que é a doutora Carmen Beatriz Neufeld, que foi minha orientadora. E aí, na época, ela organizou a JOTCC, que é a Jornada de Terapias Cognitivas Comportamentais do Interior. Eu falei, aqui, fui. A hora que eu entrei no evento e comecei a ver as palestras, as pesquisas, eu falei, nossa, É isso. é isso. Falei, nossa, existe uma linha que ela une perfeitamente a ideia da teoria e da prática. Ela vai testar os pressupostos para ver como que isso se aplica na prática, quais são os resultados, se é efetivo ou não. Falei, nossa, aí eu achei a linha de pesquisa. Então, foi muito por um caminho mesmo de busca da pesquisa que eu me deparei com a TCC. E aí eu me encantei e também, né, por tabela, entendi quando gostei da clínica que era o que tinha o maior sentido para aplicação clínica também, embasado, sustentado E não só empiricamente. uma mera questão de gostar, de afinidade, assim, né? Isso, que aí é o, né, gente, vocês são estudantes, vocês estão por aí na faculdade, vocês já devem ter ouvido isso, quem não ouviu, né? Que você chega na faculdade de psicologia, infelizmente o nosso currículo, ele ainda é muito atrasado, desatualizado, engessado em tradições teóricas. Não que elas não tenham seu valor e seu lugar, tem. Sim. Mas isso não está muito bem explicado. Então, na faculdade, todo estudante vai ouvir. Porque é a dúvida de qualquer um, né? Mas como que eu escolho agora qual que vai ser a minha linha teórica? E aí a orientação é a escolha aquela que você se identificar mais, né? E eu sempre falo sobre isso, eu falo, gente, deixa pra escolher namorado assim, né? Não aquilo que você vai oferecer como tratamento pro seu paciente, não faz sentido. Então, aí é onde a gente tem esses elementos a serem, né, mais destrinchados aí, pensados e ter mais crítica sobre esse processo. Entendi. Mas eu vejo que vai partir muito dos alunos, isso. Então, essa postura ativa e crítica de um estudante é muito importante. Porque muitas vezes ele vai construir essa base teórica, né, bem respaldada, esse entendimento claro sobre isso, buscando por sua conta. Então, não dá para estar numa faculdade de psicologia com uma postura passiva, né, achando que a faculdade ela vai te fornecer tudo que você precisa e que aquela vai ser sua visão. Até porque nenhuma faculdade consegue isso também, né? Exato. Né, a própria faculdade, se a gente pensar, especialmente de psicologia, ela tem um caráter generalista. Primeiro, em termos de áreas. Porque ela precisa explorar todas as áreas possíveis da profissão, e são muitas. E aí fica difícil focar e dar ênfase em uma área só, Exatamente. Então, ainda que a gente estivesse falando que, nossa, as faculdades estão bem atualizadas e estão trazendo ali toda a prática baseada em evidências dentro da psicologia clínica e tudo mais. Tudo bem, ainda assim é ser generalista, porque tem muitas áreas para explorar. Sim. Então, ia caber um aprofundamento do estudante depois, né, em cada uma dessas. Perfeito. Então é preciso buscar por fora, né? É preciso buscar por fora, com certeza. E Gabi, a gente queria trazer hoje um pouquinho sobre o mercado da psicologia, assim. Então, como que você enxerga esse mercado atualmente para psicólogos? É um mercado promissor? Ainda não é muito? O que Já você tá vê? saturado? Como que é? Gente, olha que interessante, né? Se é promissor, eu diria que talvez seja uma das profissões mais promissoras do momento. Ela tá assim, ela já era promissora, mas agora eu diria que, sem dúvidas, a gente está vivendo um momento um momento dessa área, um momento da psicologia, um momento da saúde mental, do desenvolvimento do ser humano nesse sentido. Então, é extremamente promissora. Saturado, impossível. Né? Se a gente fizer uma conta básica e pegar os rankings até do Brasil, que ele lidera rankings importantes de casos de depressão, casos de ansiedade. Recentemente aí, saiu uma matéria de que somos o primeiro país em número de afastamento por causas de saúde mental do trabalho. Então, quer dizer, tem profissional qualificado o suficiente para atender toda essa demanda? Não tem. Então, a gente nunca viveu um momento em que a profissão é tão promissora nesse sentido. Né? Infelizmente, por esse aspecto, né, eu sempre trago esse dado porque ele é concreto, ele é muito relevante, a gente está vivendo isso.
do impacto da saúde mental das pessoas. Mas a gente também pode pensar pelo lado positivo. Nunca se falou tanto em desenvolvimento mental, desenvolvimento de capacidades humanas, soft skills. Então, se a gente for pensar também no lado das potencialidades, tem um campo absurdo a ser desenvolvido, né? E então, tem todo o campo do mundo. Legal. Mas você tem uma. Você é, assim, positiva ou pessimista em relação ao futuro da psicologia? No sentido de que a gente vê que nas últimos dados de universidade, a psicologia é um dos cursos mais concorridos, assim, né? Você acha que vai chegar a um ponto de ficar saturado, num sentido de ser difícil de se colocar bem no mercado ou não? Você acha que ainda assim há espaço? Ixi, eu acho que ainda tem muito espaço, gente. Tem muito espaço. Então, assim, primeiro, esse é um dado interessante. Toda vez que a gente vê uma profissão sendo muito disputada, essa já é a própria indicação de mercado da relevância daquela profissão. Então, isso já é um dado. E quando isso começa a despontar, tem muita coisa pela frente ainda para acontecer. E como em todos os mercados, aí a gente pode pensar sobre isso. O espaço ele vai estar garantido, entre aspas, para aqueles profissionais que sabem ocupar esses espaços, né? E se diferenciam. Então, quanto mais pessoas a gente tem, por exemplo, hoje a gente está vivendo um paradigma interessante na profissão também. Quem está atuando, especialmente na prática clínica, vê isso. É o que eu falei, nem tem tanto profissional assim para atender tudo o que precisaria, mas dos que tem, a gente não tem uma qualidade também. Que você fala assim, posso indicar para qualquer um? Não. Por várias deficiências na formação, continuidade de formações, isso vai entrelaçar também essa falta de qualificação com um problema desse que a gente vai conversar aqui, que é a própria falta de conhecimento. Gente, vocês não reparam que eu tô grávida, então eu tô super ofegante. Tá? No meio de uma fala eu vou falando, eu vou tendo que respirar. E aí, assim, um dos problemas é o não conhecimento sobre empreendedorismo. Então, isso faz com que muitos profissionais não consigam sobreviver da profissão, não conheçam passos básicos de como estruturar o negócio, e isso, inclusive, não possibilite que eles continuem se qualificando. Então, oferecer um serviço, vamos pegar o clássico que acontece: um profissional sai da faculdade. Ele não sabe nada sobre como estruturar um negócio, como ter um consultório, como captar clientes. Ele vai para o caminho de, eu preciso de clientes, eu preciso que alguém me forneça. Então, sei lá, vou para um convênio. Ou vou fazer um atendimento extremamente barato. Para que ele consiga sobreviver, ele vai ter que ter volume. Então, ele vai fazer muitas consultas, vai ter 40, 50, 60 pacientes. Com isso, ele não tem tempo de estudar. Ele tem a grande chance de desenvolver um burnout. Então, vira um ciclo. Esse profissional ele fica preso nesse lugar, ele não consegue se diferenciar e oferecer um serviço de altíssima qualidade, não consegue subir o valor e não consegue se posicionar no mercado. E aí que a gente vê profissionais com medo de não sobreviver da profissão. E tem muito ainda, né? Que abandonam a profissão, né? Abandonam a profissão, acham que precisa ter outro emprego primeiro, para em algum momento conseguir sobreviver da clínica. Então, a clínica, mas aí por essa falta que a gente está falando, ela é vista como, não sei se dá para sobreviver da clínica. E você vê que o problema não é que não tem demanda. E aí fica essa lacuna. Sim. E é um pouco do que eu ia perguntar, assim, o que você enxerga como as principais dificuldades enfrentadas pelos psicólogos, principalmente os iniciantes? Então, assim, sair para o mercado, quais são as maiores dificuldades? Eu vou contar aqui uma historinha uma metáfora que eu fiz para explicar isso, porque ela me traz muito a sensação do que é isso que a gente vive quando você é um recém-formado e sai. Eu brinco que é como se ao longo da faculdade você tivesse aprendido a velejar. Então você aprendeu a velejar, tudo sobre velejar. Tal, vento, vela, tal, 5 anos aprendendo. Aí você sai da faculdade e fala, já sei velejar. Você corre lá no porto, fala, pronto, vou velejar. Aí cadê o barco? Alguém do seu lado fala assim, mas você não sabia? É você que constrói o barco. Aí a pessoa fala, mas eu nunca aprendi absolutamente nada sobre como construir um barco, eu sei velejar. E é exatamente isso, gente. Construir o barco é tudo sobre manejar o negócio. Eu preciso ter a estrutura para que eu possa navegar. A estrutura são os clientes, como eu faço captação desses clientes, precificação, gestão do consultório, tudo isso.
Se eu não sei isso, eu tenho habilidade e não tenho como navegar. Uhum. E aí eu fico ali paradinho. Então, e aí é onde vem alguém com um barco e fala, ó, sobe no meu barco, Uhum. pode velejar, mas, né, eu vou te pagar por isso, um valor de hora, eu vou pagar só isso e metade vai ficar pra mim, e por aí vem essas trocas, mas assim, de alguém que tem a habilidade mais importante do que precisaria pra fazer aquilo, né? Então, assim, essa é a maior dificuldade, voltando, é não ter nenhum conhecimento, nenhum. Então, vocês também, vocês tiveram durante a faculdade? Alguma coisa que você sai assim, você fala, não, isso aqui tudo eu aprendi sobre agora o que fazer com a minha profissão, na hora que eu sair pro mercado de trabalho. Você fala assim, nessa parte de empreendedorismo, de isso. financeiro, não. Nada Nada. disso. E aí tem um livrinho que eu sempre cito, que é O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. Nesse livro, ele explica exatamente esse exemplo, né, do barco de outra maneira. Ele fala assim, qual que é o problema? O mito é que o serviço técnico e a empresa que faz o serviço técnico são a mesma coisa. Uhum. Então, eu sou técnico, eu sei velejar. Ou ele dá o exemplo do bolo. Como que começa tudo pro empreendedor? Você faz bolo na sua casa, você faz super bem, alguém fala assim pra você, ai, você devia vender bolo. Você faz tão bem bolo. Aí a pessoa começa a pensar, nossa, é verdade. Acho que eu vou fazer bolo pra vender. Só que fazer bolo e abrir um negócio de vender bolo são coisas extremas, Sim. são duas coisas. Então, se eu não sei nada sobre ter um negócio que vende bolos, provavelmente eu vou falir. E ao mesmo tempo, quando você foi me falando, eu fui pensando, assim, coisas que eu vejo nas redes sociais. Ao mesmo tempo, a gente vê que muita gente tá reclamando disso, de assim, quantas vezes a gente já não viu, né? Ah, agora o psicólogo tem que fazer marketing, tem que fazer contabilidade, tem que fazer tudo. Então, assim, eu só queria ser psicóloga e não queria ter que fazer tudo isso. O que você diz sobre isso? Assim? É um não entendimento completo do que é ter um negócio. Entende? E olha, a faculdade moldou a gente para isso. Você só aprendeu a parte técnica. Mas se você não quiser trabalhar numa clínica, porque daí tem outras opções. Você fala, não, eu não quero ter nada a ver com isso. Então, o que você vai fazer? Vai vender a sua hora de trabalho. Eu vou Que é um vender, caminho também, que né? é um caminho também. Pra quem não quer fazer. Eu vou vender o meu conhecimento técnico. Ó, alguém me contrata para eu ir lá e atuar como psicólogo. Tudo bem, mas esse é um caminho que tem limitações. Perfeito. Alguém vai pagar a tua hora. Agora, tirando isso, puxa, eu quero ter um consultório bem sucedido. Eu quero ter clientes que cheguem. Então, a base do empreendedorismo é a gente entender que o empreendedor, o que ele faz? Ele resolve um problema da sociedade através de produtos ou serviços. Então, qualquer um que está oferecendo um serviço que resolve um problema, uma situação de alguém, é uma troca. Eu preciso ter esses clientes dispostos a pagar pelo meu serviço e eu tenho algo a oferecer. Só que aí eu preciso entender que isso tem essa característica. Fazer um pouquinho de tudo. Não saber, assim, ficar bravo com isso. Que coisa, eu tenho que fazer isso e tal. É não ter não ter em nenhum momento desenvolvido essa mentalidade de que isso é importante, isso faz parte, isso é uma etapa. E assim, não é que você precisa, né, passar... Pro resto da vida ficar postando 75 stories, né? Não, a gente vai falar disso. Como fazer isso? Porque as pessoas confundem, então eu tenho que ser um blogueiro, uma blogueira? Também não é isso. Eu tenho que bombar no Instagram? Também não é isso. Perfeito. Essas mídias, a gente pode falar depois, elas vão ser um pedacinho de uma parte do negócio, da divulgação. Mas tudo tem que ser bem pensado. Tá. E pensando nisso, Gabi, assim, nessa parte empreendedora da psicologia, quais outras áreas que você vê que um psicólogo pode atuar, assim? Sem ser a clínica, Sem né? ser a clínica. Se fosse dar uma dica, assim. Então, Ou uma parte da clínica também, né? Talvez saindo um pouco do tradicional, assim. sim. Aí eu acho que são tantas outras áreas que a gente pode pensar na profissão. Inclusive, né? Áreas até mais relacionadas com o momento atual que a gente está vivendo, inclusive a gente citou, né? Afastamento do trabalho por problemas. Saiu agora uma lei, né? Que regulamenta isso, ou que instituiu que as empresas precisam ter, por exemplo, um serviço de... o cuidado ali com a saúde mental com a saúde mental do trabalhador. Do colaborador. Então, por exemplo, dentro da psicologia organizacional do trabalho, né, a gente tem aí questões que estão surgindo sobre isso, já tem em todas as áreas a gente vai ter as características.
desde a psicologia do esporte. Você vê cada dia mais um atleta, né? Quanto que a gente viu aí nas últimas Olimpíadas, ou mesmo vira e mexe algum atleta, tal, fala alguma coisa sobre a importância do psicólogo. Então, em todas essas áreas, está se destacando cada vez mais e crescendo a importância do psicólogo. Uma outra, eu falei da psicologia organizacional do trabalho, que já tem ali toda a sua questão de soft skills dentro da empresa, de desenvolvimento de habilidades e tudo mais. Mas também, com esse novo cenário, né, prestar consultoria para empresas, por exemplo, oferecendo esse serviço pode ser uma nova via. Legal. Então, quem aproveitar, por exemplo, essa brecha nesse momento e pensar, bom, vou desenvolver um programa e vou oferecer para empresas. Isso seria uma oportunidade legal. desse momento. Coisas relacionadas com IA, com inteligência artificial, né? Até mesmo uma área também dentro da supernova que a gente acabou de citar no digital. O que a gente tem hoje? Muitos produtos sendo desenvolvidos e tudo mais. Então, assim, um serviço que também entenda a experiência do cliente nesse ambiente novo também pode ser oferecido. Então, assim, o psicólogo hoje, gente, é só ter criatividade. Ele pode se inserir em muitas facetas de quase Legal. todas as áreas. Legal. E assim, Gabi, voltando um pouco, né? A gente tava falando, a gente vai indo e voltando, mas sobre essa questão de sair da faculdade. Como que você enxerga o que é necessário para a pessoa que acabou de um recém-formado, ou uma pessoa que às vezes, assim, a gente tá falando de recém-formado, mas às vezes alguém que saiu da psicologia e quer voltar, né? Num sentido de encontrar oportunidades. Como que você enxerga isso? O que a pessoa precisa fazer para se destacar no início da carreira? Então é isso, assim, é obrigatório, eu preciso criar um Instagram, eu preciso criar um Instagram profissional, ou eu preciso colocar anúncio no Google, ou eu preciso sair batendo de porta. O que é preciso, principalmente na psicologia clínica, que é nosso foco? Ótima pergunta, vamos lá. Eu acho que tem duas coisas que elas vão caminhar juntas, que é o desenvolvimento técnico contínuo. Então, assim, muito se fala hoje, né, do Instagram, das mídias, né, que é você montar ali sua vitrine. Legal, mas eu sempre digo, né, você tem que ser, antes de parecer ser. Perfeito. E hoje fica muito fácil, às vezes você percebe as pessoas montando conteúdos, porque ela tem milhares de fontes para criar um conteúdo. Mas às vezes ela não se sente segura para entregar aquilo que ela tá falando no Instagram, no consultório dela. Sim. Então, por isso que o desenvolvimento ele tem que ser contínuo. Por isso, então, também que estratégias que vão te permitir a se aprimorar constantemente são tão importantes. Mas tudo bem, tendo que isso é base, e isso vai ser a linha condutora, né, da vida de um Mas que às vezes pra a gente sempre. deixa isso de lado, né, nas Sim. redes sociais. Assim, eu vejo gente, por exemplo, muita coisa de vender conteúdo pronto, né? E aí Não, perde um pouco disso. Não, vou dar um exemplo. Inclusive, por exemplo, com o uso da IA. Isso é uma orientação que eu faço dentro dos meus cursos, de você usar a IA a seu favor para produção de conteúdo, por exemplo. Mas como? Então, por exemplo, vamos falar do Instagram. Às vezes as pessoas estão lá e têm dificuldade a falar, não tenho engajamento ainda, estou começando. Então, por exemplo, eu não recebo muitas perguntas. Tá bom, eu posso descrever especificamente quem é o meu público, qual a minha característica como psicóloga e pedir pro ChatGPT, por exemplo, me mande 50 perguntas na minha caixinha Legal. que alguém poderia me fazer. Esse cliente, esse paciente com perfil tal, poderia fazer sobre o assunto tal. Você vai ter uma infinidade de perguntas. O que eu sempre falo? Use para isso, jamais para a resposta. A resposta das caixinhas tem que ser o seu raciocínio. Tem que ser como você fala, como você explica, como você falaria dentro do seu consultório. Autenticidade. Legal. Né? Autenticidade. Então, assim, um cuidado antes da gente entrar no que precisa só leve para essas estratégias aquilo que genuinamente você tem para oferecer. Porque senão, gente, é montar a estrutura de uma vitrine, né, de uma loja, chega lá dentro, você não tem como oferecer aquilo. Perfeito. Então, é um tiro que sai pela culatra, é dar um tiro no pé. A importância do conteúdo, né? A importância do conteúdo. Então, continuamente você vai se desenvolver, vai se aprimorar, vai estudar. Agora, o que fazer, né? Então, acho que aí a gente entra num ponto que até toca naquilo assim, mas tem que estar no Instagram, não gosto do digital, não gosto de aparecer. Gente, eu vivi isso. Eu sou uma pessoa que eu brinco assim, eu sou o mais low profile possível. Eu não teria Instagram, eu não teria nada. Se a gente não Quem diria, né? Se a gente não vivesse esse momento, eu estaria quietinha na minha casa lendo, tomando um café e lendo. Então, mas assim,
por ter uma visão empreendedora, desde o momento que eu me formei, eu vi que o contexto era esse. Falei, isso é importante. Então, eu tive que me vencer, inclusive, para gravar vídeos. Isso foi um processo que demorou muito para eu conseguir ir, por exemplo, para o YouTube. Mas o que a gente tem que ter em mente? Como que era antes? Vamos falar de antes, quando não tinha nada disso. Uhum. Eu vivi essa época. Inclusive, eu comecei lá, né, 11 anos atrás. Formei, não tinha rede social, não tinha nada disso. E aí, naquele momento, qual era a minha estratégia? Ela já era uma estratégia ativa de captação, né? Que eu batizei o nome dela de cafezinho. Porque o meu objetivo era, eu pensava, eu preciso falar com, sei lá, X pessoas por semana, pelo menos, para falar do meu trabalho. E aí, o que era o cafezinho? Era a oportunidade de eu oferecer uma conversa sem Legal. custo. E sempre muito relacionada com o contexto. Então, é o que eu digo. As pessoas, gente, se perguntaram, tem oportunidades? Tem todas as oportunidades. Porque em qualquer conversa que vocês estiverem, você tá no ônibus, sentou alguém do seu lado. Você tá numa fila, você tá num... Aquela né? famosa coisa de falar que você é psicóloga no táxi, sabe? No Uber. E a pessoa começar a conversar. É. E eu lembro na minha época de faculdade que isso era uma piada, do tipo assim, ai, não fala que você é psicóloga, hein? Se você falar que você é psicóloga, todo mundo vai começar a te contar a vida. Eu falava, e você vê isso como um problema? A pessoa tá te oferecendo de bandeja uma oportunidade para você engajar ela no teu trabalho, levá-la para conhecer. E era isso que eu fazia. Então, qualquer situação que alguém começava a falar de um tema relacionado com a psicologia, que são todos, porque eu tô ansiosa, É a porque vida eu tô no inteira. relacionamento, porque eu tô isso, porque eu não consigo aquilo. Nossa, é mesmo? Me conta, é isso. Você já fez terapia? Não. E você conhece, assim, as linhas de terapia? Você sabe que tem super diferenças, tá? A pessoa, não. Nossa, mas olha, ia ser tão bom pra você nisso que você tá Legal me demais. falando. E aí, eu falava, faz o seguinte, passa lá no meu consultório, eu tenho alguns horários na semana, eu adoro receber, eu gosto muito de explicar. Porque quem sabe você, em algum momento, começa, inclusive se não for começar agora, em algum momento você vai saber quem procurar, o que fazer, e as pessoas iam. Gente, eu amei. Eu também. Porque é uma... isso. E é válido até hoje. Não, É. aí eu transformei essa estratégia para o digital. Uhum. Ensino ela dentro do curso. E é assim, né? Porque, gente, é muito interessante. Se você for pensar, essa estratégia ela casa muito com a nossa área, porque a pessoa vai escolher um psicólogo. É um tratamento, é um acompanhamento de longo prazo, de médio a longo prazo. Então, é uma escolha muito importante. Ela ter a oportunidade de ter uma conversa, observar se aspectos da relação terapêutica batem, se ela gosta do seu jeito, do seu estilo, é fundamental. Então é interessante, muito interessante para ela. E eu sempre ofertava esse momento, até hoje, né? O que eu oriento que se oferte assim, é totalmente descompromissado. Não é para fechar com você, é para ela conhecer o seu trabalho. Inclusive para você entender se você também é Isso. a Porque às vezes profissional você pode indicada. encaminhar ela para outro profissional, né? Exato. E por não ter custo, as pessoas elas ficam muito mais abertas aí Uhum. essa conversa. Então, eu fazia isso, eu tinha uma meta de pessoas por semana que eu tinha que conversar. E pensa, era na rua. Era assim, onde eu estivesse, no cabeleireiro, numa loja, numa roda de amigos. E aí, Adorei. não, legal, eu vou. E a pessoa ia. A minha taxa de conversão era em torno de 90% das pessoas que iam. Que legal. Ficavam, às vezes elas não ficavam puxa, eu não posso, não tá dentro do meu orçamento, tudo mais. Às vezes teve paciente que não fechou comigo e me indicou pessoas, porque gostou muito da conversa. Uhum. Então, Você não perde nada com isso, né? gente, você não perde nada. É incrível. E aí, eu voltei lá atrás, por quê? Pra gente pensar como era antes. Tirando esse aspecto que eu fazia, o que um profissional, como ele pensava como acontecia de um consultório crescer. Não sei se vocês ouviram isso na faculdade também, mas na minha época o que se falava é, olha, para um consultório se estabelecer, leva aí de uns 5 a 10 anos. Aham. Por quê? Porque é por indicação que você vai Boca a crescer. boca. É o boca a boca. Uhum. Então, você vai atender um paciente, ele vai te indicar, um profissional vai te conhecer. Se você der uma palestra, talvez alguém te conheça. É lento. E eu pensava, gente, mas por que eu vou ficar esperando, tá? Então, aí eu desenvolvi o cafezinho. Mas vamos lá. Naquele momento, era isso, era o boca a boca. E era muito lento mesmo. Aí corta pra hoje. Hoje a gente tem redes sociais. Todo ser humano na face da Terra tem um celular na mão.
Isso significa que que ele, sei lá por quando que ele ia conhecer que você existe, ele, do nada, ele pode, nossa, olha só, a Luísa, tal. Ele pode saber que você existe. Então, eu acho, na verdade, muito estranho as pessoas ficarem revoltadas que elas têm que estar no Instagram. Ela não tem. Então, eu já vou dizer isso pra você, você não tem. Porque o cafezinho ainda é válido, se você quiser. Você pode usar o método tradicional, só que é uma questão de tempo. Uhum. Então, isso é uma questão também que a geração atual, ela vai ter que entender. Eu quero que um consultório cresça rápido, mas eu não quero fazer o que é necessário para ele crescer rápido. Aí não tem jeito Paradoxal. Então, assim, se você quer ter um consultório que se alavanque rápido, que se estabeleça, hoje é possível? É. Gente, em 6 meses é possível você ter um consultório, assim, seus 15, 20 pacientes ali. Quando que isso seria possível no passado? E eu tenho Demoraria. certeza que você não tá falando de uma forma romantizada, no De sentido. forma Mas porque exige muito trabalho. Com certeza. Muito E conhecimento. trabalho. E conhecimento, exatamente. Exatamente. Mas é uma ferramenta, né? E aí, o que fazer? Então, aí, vamos voltar para a pergunta, né? O que fazer? Voltamos para a ideia do celular. Então, é escolher uma forma de posicionamento digital, porque isso é um outdoor, é uma vitrine, é uma forma de que as pessoas vão conhecer o seu trabalho muito rapidamente. E aí, eu também quero abrir um parênteses para falar uma coisa que eu vejo que às vezes nesses debates surge, que é assim, as pessoas falando, tudo bem, mas você não tem que estar no digital, você não precisa, o jeito antigo funciona também. Funciona e demora, temos que lembrar disso, mas será que vai continuar funcionando? E aí, olhe para o comportamento de consumo das pessoas. Outra área lá que o psicólogo, eu falei, pode atuar também, entendendo tendências de comportamento que vão mudando culturalmente e com o passar, né, do advento das tecnologias. Hoje, quando alguém te indica uma pessoa, vamos falar da indicação. Qual a primeira coisa que você pergunta para ela? Tem Instagram. Qual que é o Instagram dela? A pessoa tá te É mesmo. falando Uhum. e você, nesse momento, tá querendo saber ou não. Mas se a pessoa fala, não tem. Qual que é a sensação que te dá? Parece que você queria ver. Uhum. Você queria ter a experiência de quem é essa pessoa. Uhum. E aí, qual é o comportamento aqui de consumo que a gente tem que observar? Por que a indicação ela é tão forte e tão poderosa? Porque numa época em que eu não tenho outro meio de saber, a indicação de uma pessoa que eu confio vale muito. Vale mais que tudo. Perfeito. Numa época que eu tenho como eu saber, o Uhum. que vale mais? A minha opinião. A minha opinião. Eu quero eu saber. E por isso que a gente vê tanta gente, às vezes, pessoas mais velhas, ou que tem experiências frustradas de psicoterapia, porque eu acho que vem desse lugar de recebi uma indicação, fui lá, fiz 3 sessões, mas eu não queria um homem, eu não queria uma mulher, eu não queria essa idade, eu queria outro contexto, eu queria outra abordagem. Então, E na nossa área, a gente tem que lembrar que esse quesito relação terapêutica, esse match, é muito importante. perfeito. Então, a pessoa que indicou, ela pode ter visto competência técnica, mas ela também gostou das características daquela relação para ela. Quantas vezes você já não foi num médico que alguém indicou, você fala, não gostei do jeito dela. Geralmente, o que a gente fala? Não gostei muito do jeito dela. Uhum. Você não fala da competência técnica, geralmente. Então, 50%, 60% do que a gente vai avaliar tem a ver com esse fator humano. E aí, se eu tenho um Instagram que me possibilita ver a pessoa, ouvir a pessoa, sentir o jeito da pessoa, isso é meio caminho andado Uhum. para eu decidir se eu quero ou não fazer com ela. Uhum. Então, eu sou, assim, uma entusiasta pelo empreendedorismo e por esse entendimento do comportamento atual, de dizer que você quer ter um consultório bem-sucedido? Precisa aprender a se colocar dentro do digital, se posicionar. E não porque, né, aquilo que eu estava falando, você vai escolher entre um jeito ou outro, mas porque talvez nos próximos 5 anos, se você não tiver dominando essas habilidades, você realmente fique aquilo que a gente falou. O mercado está crescendo, mais pessoas estão chegando, está sendo a profissão mais disputada, geração nova, que já domina essas tecnologias, não dá. Não dá pra ficar fora. E não quer dizer que você não seja bem sucedido, mas eu acho que é uma exceção, né? Assim, não tenho nenhum tipo de rede social, formei agora e tô bombando. Que bom, né? Mas não é tão a regra, né? Mais a Não. exceção. Vai se tornar cada vez mais a exceção, na verdade. E cada vez mais ligado a aspectos muito circunscritos. Porque é na minha cidade, porque é ali no entorno, porque aí as pessoas me conheceram, aí tem o fator tempo. Mas é isso, né? Eu acho que aí eu sempre dou também aqueles exemplos da Kodak,
Então, vocês são da época da Kodak, gente? Vocês lembram que é a Kodak? Elas nem sabem. Meu Deus. É de máquina fotográfica. Eu tô assim também, é de máquina, uma empresa. Muito velha. Deixa eu fazer um parênteses. Pra quem não sabe, a Kodak era uma empresa de filme de fotografia. Existia uma coisa que se chamava filme, que a gente colocava dentro da máquina, tirava a foto e depois levava pra revelar. E nessa transição pro digital, a Kodak, ela negligenciou, entre aspas, o digital. Ela até chegou a fazer um protótipo da máquina digital, mas ela falou, eu não vou mudar meu modelo de negócios e duvido, né? Ela realmente falou assim, as pessoas não vão parar de imprimir foto. Ela quebrou. Uhum. Então, assim, eu falo que é a mesma coisa que a gente tá vivendo. Ah, não, mas assim, vai continuar funcionando só offline. Até que ponto? Aí eu digo também sempre isso, que o momento mais delicado para o empreendedor, tendo visão de negócios, é sempre o momento da transição. Porque num momento de transição, duas coisas ainda coexistem. Máquina digital coexiste com filme fotográfico. Uhum. Máquina de datilografar ainda coexiste com o advento do computador. Ainda tinha curso de datilografia sendo vendido. Vocês também não sabem o que é uma máquina de datilografar. Era uma máquina com um botão bem duro, que você apertava um botão, aí ele pegava uma tintinha e essa tintinha apertava uma folha. E é assim que a gente construía uma mensagem num papel. Então, isso coexistia, mas chega um momento que isso, assim, uma dessas coisas sai da jogada, definitivamente. Então, eu acho que é muito esse o convite, é como a gente está olhando para o nosso negócio. Porque em termos de negócios, o psicólogo ele vai precisar se adaptar a essas mudanças. Estar no digital é uma delas. Só que cada um poderá fazer isso do seu jeito, à sua maneira. Né? E aí a gente entra depois no como também pode ser feito. Nossa, Gabi, faz muito sentido, assim. E eu fiquei pensando, como que você lida com o desafio de olhar o consultório como um negócio, mas ter essa parte humana da psicologia? E por que eu tô falando de desafio, assim, também? Porque é muito do que a gente vê na faculdade. Então, você não pode ficar divulgando seu trabalho, cobrar um valor muito alto pela sua sessão é um absurdo. Então, eu queria ver, assim, como que você foi lidando com isso? Poxa, a própria pergunta ela é interessante, né? Porque ela já traz em si, ó, um paradigma, uma dicotomia que a gente está acostumado a ter. Que olhar como empresa é se distanciar do humano. Aí lembra um conceito que eu falei aqui enquanto a gente conversava? Que o empreendedorismo, o objetivo do empreendedorismo é resolver uma dor, uma necessidade de alguém. Então, seja por um produto ou por um serviço. Então, ele está a serviço da pessoa, a serviço de algo que vai resolver no mundo. Seja através de um produto ou serviço. Então, na verdade, essa é uma visão equivocada. Ela é uma dicotomia que só, assim, deixa mais esses paradigmas presentes, né? De que parece que é ruim a gente pensar no nosso negócio como uma empresa. Porque, no final das contas, é uma troca. Olha, eu me dediquei a estudar, e quando é um produto, gente, a gente não tem dúvida. Você fala assim, bom, mas esse copo, ó, teve um custo para ele existir. Eu não posso chegar lá na loja e falar, me dá de graça. Perfeito. Teve muita gente que estava envolvida para trabalhar nisso aqui. Só que quando o nosso serviço, ele é tão E ainda mais abstrato, psicólogo, né? Que tem que ajudar o outro. área da saúde, né? Acho que todo terapeuta já tem um pezinho no esquema de autossacrifício, que se identifica muito com querer ajudar. E isso é maravilhoso, essa escolha. Puxa, por que eu escolhi a profissão? Porque eu me identifico com isso? Que bom! Tem tudo a ver com o que você vai poder oferecer. Porém, você vive disso. Então, você se dedicou, estudou, investiu 5 anos de estudo, não sei quanto de livro, não sei quanto de especialização, não sei quanto... Gente, pensa no copo. Tem muita coisa para que isso se materialize. Tem muita coisa para que eu possa, através da fala, que é extremamente abstrata, ajudar alguém. Então, quando a gente desconecta essa ideia, a gente desvaloriza o nosso conhecimento, na verdade. A gente vai tratando ele como algo que não tem valor, quando na verdade tem muito valor. E ter valor não impacta em nada o quanto a gente se importa com o outro, o quanto a gente pode oferecer. E essa visão que você falou, não pode cobrar, nananã, é o que eu chamo de que vem no pacote da faculdade, que é uma crença assistencialista.
a gente vem quase embutido na gente a ideia de que a nossa profissão, ela é assistencialista. Ou seja, você é quase uma ONG. Uhum. E aí é onde está essa confusão. Temos dentro da psicologia uma área que chama psicologia social, Uhum. que vai estudar fenômenos, vai discutir questões importantes, ótimo. Só que dentro da psicologia clínica, quando você está atuando como um profissional liberal, você está vendendo o seu serviço. E aí você vai entender para quem você está vendendo. Aí a gente vai entrar no problema. Isso, gente, assim, ó, é batata. Quando eu estou, por exemplo, divulgando um curso que fala sobre empreendedorismo, eu estou falando com profissionais. E aí, geralmente tem os videozinhos que estão divulgando, né? Que falam, olha, se você não consegue cobrar pela sua sessão, saiba que você pode ser um profissional que vai ganhar 10 mil reais. Gente, eu brinco que assim, se eu não tenho haters, mas nesse momento eu tenho. Uhum. E a maioria são profissionais que falam que é absurdo essa mercantilização da psicologia, Uhum. ganhar em cima do sofrimento dos outros. São profissionais extremamente ligados com a crença assistencialista. Uhum. E aí existe uma confusão. Aí as pessoas até dizem assim, ó, num país em que as pessoas ganham um salário mínimo, como que você acha que alguém vai pagar 200, 300 reais pela sessão? Uhum. Aí eu falo, então, veja bem, você está fazendo uma confusão. Uhum. Se fosse assim, não poderia existir uma loja que vende carro. Por quê? Que absurdo. Como que uma pessoa vai comprar um carro ganhando um salário mínimo? Então, vai lá, fala que esse homem da loja não pode ter loja que vende carro. Uhum. Então, a questão o que precisa ter e quem é o responsável por pessoas que não podem pagar um serviço particular? Temos que lembrar que psicólogo, profissional liberal é um serviço particular. Uhum. O que acontece, então? Existe essa parcela da população? Existe, ela é gigante. Uhum. Mas, gente, quem deveria cuidar dela é o governo, porque a gente está num país que paga imposto e ele deveria dar assistência à saúde para pessoas que não podem pagar. Por isso que eu falei, a gente não pode se confundir com ONG, porque senão eu entrei num terceiro setor. Uhum. Eu assim, ó, eu não sou mais o particular, eu também não sou governo, mas eu tenho que ajudar essa população. E não que você não possa querer Uhum. fazer uma atuação social. Eu Sim. acho isso maravilhoso. Defendo o projeto, só que aí tem que ser estruturado. Não pode ser de uma forma que nem você tá sobrevivendo, Uhum. aí todo mundo virou um pobre coitado. Uhum. Entende? Então, assim, é não se confundir. Uhum. Qual é o meu papel? E eu tenho como um valor da minha vida ter uma atuação social, então eu vou desenvolver meios para isso. Uhum. Mas eu não posso esquecer que eu também posso cobrar um serviço particular daquela parcela da população que está disposta a pagar e que quer ter um serviço desse para pagar. Nossa. Uhum. E assim, Gabi, é uma mentalidade muito nova, assim, né? Pra gente que vem da psicologia. Muita gente ainda quase que é um absurdo pensar assim, né? A gente tem isso internalizado dentro da gente. Então é muito legal te ver falando de uma forma tão real sobre isso, né? Não, tem uma conta que eu levanto, né, para saber quantas pessoas dentro do nosso país, por exemplo, são classe alta. Uhum. E aí tem vários parâmetros que a gente pode usar, mas chegando numa conta lá simples, eu não sei, não lembro agora de cabeça, são 10 milhões. Uhum. Eu só sei que equivale ao tamanho de um país, por exemplo, como Portugal, Uhum. Uhum. Bélgica, dentro do nosso país, de pessoas que ganham muito, ganham acima de 10, 15, 20, 30 mil reais por mês. Uhum. Essas pessoas, se a gente fosse atender só elas, só os profissionais particulares fossem atender só elas, já não daria Uhum. Uhum. a quantidade, né? Daria acho que 20, 30 pacientes por psicólogo. Só dessas pessoas. E eu nem tô falando de classe média, alta, que também pode pagar, que tipicamente é a pessoa que paga um personal, que pode Uhum. pagar serviços particulares também. Uhum. Então, olha como é uma confusão de mentalidade. Uhum. A quem. Primeira definição num plano de negócios: quem é meu público? Uhum. Se eu nem sei para quem eu trabalho, Uhum. eu vou lá fazer o Instagram, eu tô falando com quem? Uhum. Aí vem alguém que me pede um valor social, e eu começo a atender só valor social. Mas é esse o público que eu tô mirando? Perfeito. E eu acho que tem uma disputa de espaço que é desnecessária, porque tem espaço para todo mundo, igual você falou. Não é que tem regra, né, sobre, então você precisa cobrar mais de 200 reais por sessão. A escolha é sua. A escolha é sua. E tem espaço para todo mundo. Tem quem pague qualquer valor de sessão, né? Tem quem pague. E aí, gente, é só você dar uma olhada em outros setores. Desde o que eu falei, tem uma loja de carro, tem quem tá pagando 1.500 reais por mês para ter um personal. Olha os serviços. Uhum. É isso que a gente entende, assim, quando você fala assim, quem é a minha persona, né, o meu público,
envolve dados demográficos, então é entender quem é essa pessoa, mais ou menos faixa etária, tal, e olha o entorno da vida dela. Você tem pessoas que viajam de primeira classe, fazem não sei quantas viagens por ano, têm um personal, pagam serviços particulares de médicos, querem e buscam, muitas vezes, e fazem questão de pagar por excelentes profissionais. Uhum. Olha que interessante como é a mentalidade. Essas pessoas, elas não estão procurando mais barato. Uhum. Não estão, elas vão até achar estranho. Uhum. Elas vão entender como pouca qualidade, uma sessão de R$30, estranho. Uhum. Então, é tudo o lugar onde você quer se posicionar. Sim. E entender que também precisa de profissionais para essas pessoas. Uhum. Né? Que não é nenhum pecado, não é nenhum problema. Uhum. Inclusive, eu falo, você quer ter uma atuação social? Empreenda. Ganhe muito bem. Quanto mais você ganhar, mais chance de impactar socialmente você vai ter. Porque aí você tem fôlego, caixa, para criar projetos que, de fato, vão impactar socialmente. Muito legal. Perfeito. E, Gabi, eu queria trazer mais um tema polêmico, assim, que é essa questão do marketing, né? Da divulgação do trabalho na rede social, que a gente já falou muito. Mas eu queria falar, a Mari perguntou sobre humanidade, mas eu queria trazer outro ponto também, que é a ética, né? Porque a gente vê muito essa discussão, principalmente agora, eu tô vendo muito, assim, ai, que absurdo psicólogo postar depoimento, que absurdo psicólogo repostar story de paciente, que absurdo psicólogo filmar enfim. Então, essa coisa que eu acho muito importante, essa discussão, inclusive, dessa, né, como fazer um marketing que não fira, né, que não faça algo ruim para a ética, que não seja um marketing que não precise ser agressivo, né? Até onde pode ir, né? Isso, qual é o limite? Sim. O nosso próprio código de ética, ele já traz essas limitações. Então, veja, não expor absolutamente o seu paciente sem o consentimento dele, já é, assim, o sigilo, gente, a resguardar ali o setting terapêutico e tal, já é alguma coisa que está prevista dentro da profissão. Então, vamos pensar no marketing. Aí, de novo, se a gente volta nos fundamentos, entende a função do marketing, vai ficando mais fácil entender como é que você vai atuar. Hoje, a base do marketing que a gente tem visto é marketing de conteúdo. O que é o marketing de conteúdo? O marketing de conteúdo é aquela premissa de que eu vou oferecer algo de valor. É win-win. Como é que eu vou me divulgar? Oferecendo algo que é interessante para a pessoa. Ela, por entender, por gostar daquilo, consumir aquilo, ela, em contrapartida, me conhece e vê como eu levo aquele conteúdo. Então, o marketing de conteúdo ele é muito interessante nesse sentido. E quando a gente pensa nessa base, nesse fundamento, se você tiver claro como você pode se posicionar trazendo algo de valor sobre a sua profissão, isso já seria o básico bem feito, né? Que é o quê? Com o que eu trabalho, quais são as demandas que chegam, como é que eu poderia mostrar isso, mas mais focado nas dores das pessoas. Então eu falo, cuidado, o psicólogo às vezes é muito técnico. Ele tá lá estudando, aí ele vai fazer um conteúdo. Ansiedade social. Nananana. Né? Como é que isso é uma coisa que tá passando na frente da pessoa e ela... É isso que ela deseja? Ou se eu trazer um conteúdo mais relacionado com as dores das pessoas, tipo, olha, você já enfrentou desconfortos para falar na frente das pessoas? Você acha que você nunca vai conseguir resolver isso? Você se sente estranho por sentir essas coisas? Saiba, isso tem... Quer dizer, a pessoa que está passando, ela lê, ela se identifica, aquilo é útil para ela. Então, acho que o primeiro ponto do marketing bem feito é você focar, com a mesma premissa do empreendedorismo, naquilo que vai resolver para o outro. Então, isso já vai chamar a atenção das pessoas. Então, ali, você já está tendo essa oportunidade de se posicionar. Aí, dentro das estratégias do marketing, a gente tem lá prova social. Prova social é o tal do depoimento. Prova social é alguma coisa extremamente relevante, né? As pessoas, elas... Pode procurar, quando você vai procurar qualquer serviço, pode observar, qualquer serviço ou produto, você quer ver o que as pessoas estão dizendo sobre aquilo. Então, prova social, até evolutivamente falando, tem um valor muito grande pra gente. Como usar isso sem ferir a ética? Então, assim, é proibido você compartilhar um depoimento? Não, não é. O nosso conselho, ele desencoraja, ele desestimula, mas ele não proíbe. Até para não virar, né, uma coisa assim, sem limites. Então, tá lá, assim, mais discretamente sugerido que você não...
Mas o ponto é, que é uma orientação que eu acho válida? Você sempre deixar oculto, assim, nunca, como é que fala? Expor o paciente. Aham. Então, sempre anônimo, sempre com autorização. Uhum. Por quê? Eu não vejo como uma exposição quando você faz isso. É uma pessoa que, se ela não está identificada e ela autorizou, Uhum. ela permite que você. Ela tá dizendo, ela que quis, ela tá Uhum. mostrando o quanto que aquilo foi importante para ela. Uhum. E isso ajuda outras pessoas a perceberem o valor, o impacto, o quanto aquilo pode ser benéfico. Então, nesse sentido, eu acho que é muito válido. Uhum. Só que são esses cuidados. Então, por Sim. exemplo, eu particularmente não sou muito adepta da ideia de você mostrar absolutamente nada de dentro de uma sessão. Gravar um pedaço, mostrar alguma coisa. Uhum. Porque é um ambiente muito. Que tem que ser Íntimo muito até. íntimo e muito seguro para o seu paciente. Então, Uhum. ele tem que se sentir muito à vontade. Agora, dado o processo que ele está vivendo, ele quer te trazer uma devolutiva sobre aquilo, Uhum. acho que isso é extremamente válido. Inclusive, se a gente for pensar na própria TCC, a TCC ela pede feedback constante do Uhum. paciente, do tanto que isso é importante. A gente precisa ali, é uma das formas de mensurar progresso. Indo para o marketing, você saber pedir feedback sobre como está o trabalho e tudo mais também é importante. Às vezes o terapeuta, ele nem tem esse insight, ele nunca nem pede um feedback sobre como foi o processo para você. Uhum. E isso é importante para o negócio, né? E isso não fere dessa forma, de forma cuidadosa, não fere em nada, nenhum aspecto ético. E no meu entendimento, ajuda a fortalecer Uhum. a ideia dos impactos positivos que um processo, por exemplo, de terapia pode gerar na vida da pessoa. Sim. E eu acho que também tem que ir para um lugar muito de não reduzir a importância ou o tamanho do sofrimento mental, que eu acho que esse marketing é um marketing muito agressivo, assim, né? De aquela coisa que a gente vê assim, cure sua ansiedade agora. Nossa! Porque isso vai pro, Tá. né, assim. Aí, gente, aí é realmente, aí é a forma de fazer conteúdo. Exato. Que são essas chamadas apelativas, Uhum. né? Primeiro, volta naquilo que a gente falou, né? No embasamento técnico que tem que existir. Então, às vezes, virou tudo tão estratégia de marketing que as pessoas só buscam títulos chamativos, colocam conteúdo raso e é isso aí. Então, tem que ter muita seriedade. Aquilo que eu falei, uma coisa é você fazer um bom título do ponto de vista do que vai chamar a atenção da necessidade da pessoa. E outra coisa é você ser sensacionalista e reducionista, né? Cure a sua ansiedade, como você falou, para sempre. Em 5 passos. Em 5 passos e tudo mais. Ainda que tenha alguma coisa assim num título, que é muito a característica da rede social, acho que o cuidado maior é com o complemento. O que você traz nesse conteúdo? Como é que você embasa isso? Né? Eu mesma já fiz vídeos no YouTube que o título era assim, uma coisa absurda. A primeira frase era justamente para Mas desmistificar. Falar, você clicou porque você acha que isso existe, né? Não Aham. existe. Sim. Tal. Perfeito. Então, Completamente se for diferente. assim, é inclusive para você pegar o que as pessoas estão buscando no sentido de, olha, não cai nesse tipo de fantasia, falácia, isso não Perfeito. existe isso. Uhum. Então, acho que esses cuidados são muito importantes. Uhum. E caminhando agora para o final, Gabi, eu queria que você falasse assim, se você pudesse voltar para o início da sua carreira, da sua trajetória, teria alguma coisa que você faria diferente? Ó, teria, viu? Eu fiquei pensando nesse sentido, por exemplo, né? Bem no início, eu não mudaria até que nada, porque eu tinha muito essa visão empreendedora. Então, eu acho que eu fui dando todos os passos que eu julgava muito importantes para desenvolver essa trajetória. Só que aí, eu mergulhei tanto nessa ideia que logo ali na frente eu tive um burnout. Então, por quê? Porque daí eu tava com uma agenda cheia, desenvolvendo sozinha todos os processos do digital. Então, chegou num ponto que eu tava desenvolvendo Instagram, YouTube. Eu acho que eu já tinha 2 cursos digitais rodando e fazendo absolutamente todos os processos. Todos. Desde página de captura, inscrição, pagamento, contabilidade, tudo. Então, eu trabalhava de segunda a segunda, das 5 às 11h30 da noite. Uhum. Né? E aí, isso realmente me esgotou muito. Uhum. Então, eu teria, hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, antecipado o momento de delegar algumas funções. Então, isso também é importante.
todo psicólogo, ele vai começar como uma eu presa, Uhum. né? Ele é Que é ele. aquela coisa que a gente falou do... Ai, eu sou contadora, eu sou videomaker, eu sou E a designer. princípio, às vezes tudo bem, porque você vai dedicar um pouquinho a cada um desses processos. Mas é importante chegar um momento que você vá notando o quanto que quando essa estrutura ela precisa ser ajustada. Uhum. Agora eu preciso delegar isso, agora eu preciso contratar essa estrutura, agora eu preciso disso. Então eu teria feito esse ajuste. Aham. E eu fiquei pensando aqui, até na questão do valor da sessão. Olha o quanto de trabalho que tem um psicólogo Aham. além da sessão. E eu acho que muito do que as pessoas veem é só, ele só escuta ali as pessoas, tá ali, é só o valor da sessão. Exato. Quer ver um exemplo não só de tempo de dedicação, porque a gente tem que estudar o caso, todos esses processos que estão acontecendo na empresa. Supervisão, prontuário. A própria supervisão para um profissional iniciante é essencial Sim. na prática, para que ele se sinta seguro. Então, aí volta, olha como uma coisa está ligada com a outra. Se eu não faço uma boa precificação, eu não tenho recurso para Pra pagar a investir numa supervisão. supervisão, por exemplo. Porque é muito caro, assim. Porque é. Perfeito. E Gabi, você falou assim de que você faria diferente. Agora eu vou juntar duas perguntas aqui. O que você faria igual? Acho que a gente já tem um spoiler, mas assim, talvez então vamos mudar no sentido de qual que é seu maior conselho para estudante, para psicólogos, talvez para além do empreendedorismo, já que você já trouxe tanta importância disso, assim, alguma frase, algum conselho que você deixaria? Eu acho que dentro de tudo que a gente conversou, eu deixaria muito essa ideia de que é para quebrar esse paradigma, sabe? Não, em nenhum momento, entender que você está se afastando do humano. Muito pelo contrário, entender que quanto mais você cuidar desses outros processos, mais você vai oferecer uma relação de qualidade. Mais significa que você se importa com o outro. E muito aquela história, sabe? Olha só, é uma profissão que é para cuidar do outro. Só que é aquela história, se a gente não cuidar da gente mesmo, como é que a gente vai cuidar do outro? E o psicólogo às vezes esquece disso. Então, ele vai se negligenciando desde mal sobreviver da profissão e em muitos outros aspectos. Então, se você, justamente por se importar tanto com o outro, aprenda a se cuidar em todos os sentidos. Sua saúde mental, a sua saúde financeira, o seu negócio, ele tem que você tem que poder dormir à noite. Você tem que pensar que você tem condições dignas de viver. Então, sabendo focar nisso, você está focando com um olhar mais humano que existe. Acho que isso é muito importante. Que lindo. E pra gente finalizar, assim, se você tivesse que resumir a psicologia em uma frase, Nossa! o que você falaria? A gente devia ter falado dessa antes, né? Pra você entender. Mas Que difícil! pra você, o que é, talvez não só a psicologia, porque é muito amplo, né? Mas ser psicóloga pra você, o que é, assim? Nossa, gente, eu acho difícil falar em uma frase. Pode ser uma frase longa. Eu tenho uma relação com a psicologia, né, com a minha atuação, que inclusive vamos juntar isso com o tema do episódio, né? Que geralmente, quando a gente está falando de empreendedorismo, a gente começa trazendo aquela ideia que se ouve na faculdade de que, se você escolheu psicologia foi por amor, não por dinheiro, fazendo de novo essa dicotomia, né? E eu trago aqui o quanto que você deve, né, e pode ter escolhido realmente por amor. Isso não te afasta em nenhum momento da questão que a gente já falou aqui do dinheiro, mas para mim a psicologia é uma relação onde eu genuinamente trago o que eu tenho de melhor. Eu sinto que eu trago todas as minhas habilidades. Então, eu já tive, né, uma pausa, por exemplo, que eu me distanciei do atendimento clínico depois do nascimento da minha filhinha. E tem outros projetos que hoje, né, eu não precisaria, por exemplo, estar envolvida com a clínica, mas para mim é um valor pessoal. É um tipo de atuação que eu assim, me encontrei muito. Então, eu acho que, para mim, né, ser psicóloga é dar o melhor que eu tenho para poder ajudar as outras pessoas. E é uma relação que eu me sinto muito honrada por cada paciente que né, me escolhe ali para ajudá-lo nesse processo. Então, eu sou suspeita, gente, porque para mim é uma das jornadas mais bonitas que a gente pode empreender, porque é um ser humano que ele está buscando se melhorar em algum aspecto. Ele está se permitindo isso. E mudança é uma das coisas mais difíceis
que existem na nossa vida, a gente se propor a se mudar. E como eu acredito que um grande valor na minha vida é a mudança do mundo, para mim ela tá ligada com a mudança de cada ser humano. Então eu sinto que eu tô contribuindo um pouquinho com isso. Ai, que lindo. Muito, a gente fica emocionada. Muito obrigada, Gabi. Imagina. Conta pra gente onde as pessoas podem te encontrar, onde você tá. Eu estou no Cursos. Instagram, né, no meu @psi Gabriela Afonso com 2 Fs e no YouTube Gabriela Afonso. Uhum. Tem algum curso que você tá fazendo atualmente? Tem, hoje eu tô atuando com o Formação Empreendedora para Terapeutas, que é esse curso todinho voltado para o empreendedorismo. E ele chama Formação Empreendedora justamente porque não é um curso de marketing digital, é um curso para desenvolver todas as habilidades e competências de um empreendedor. Então, ele é bem completo nesse sentido. E a pós-graduação em Terapia Cognitivo-Comportamental e Psicologia Clínica Baseada em Evidências, que inclusive estamos aí na semana que vem abrindo a segunda turma. Ai, incrível. perfeito. Muito obrigada, Gabi. Foi excelente o episódio. A Foi. gente aprendeu demais. Ai, super necessário. O prazer foi meu. Obrigada, gente. viu? Adorei.